Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos no 26º dia da nossa campanha 4 semanas para um coração transformado. Estamos na reta final desta campanha que espero eu esteja sendo uma bênção para a sua vida. E o nosso tema de hoje é encorajamento. A expressão falar ao coração tem o sentido de consolar, apoiar ou encorajar. A Bíblia está repleta de personagens que fizeram um bom uso das palavras para trazer um novo ânimo a alguém. Uma das mais lindas histórias da Bíblia tem um momento de encorajamento e alento precioso. Trata-se da história de Ruth, quando Boaz a encorajou e foi para ela como um verdadeiro bálsamo para uma alma marcada pela dor. Essa história está registrada em Ruth, capítulo 2, versículo 10, que vamos ler agora. Ruth se curvou diante dele como um rosto no chão e disse: "O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira." "Eu sei", respondeu Boaz, "mas também sei que tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez." Ela respondeu: "Espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma das suas servas." Se tem um lugar onde os corações devem estar cheios desse desejo de encorajar, de ajudar, de amar uns aos outros, este lugar deve ser no meio do povo de Deus, deve ser na igreja. E vejam bem, eu estou usando o verbo no tempo imperativo, deve, pois eu não acredito muito nesta situação de deveria ser, como muitas vezes nós colocamos, parecendo que isto fosse uma utopia. Eu creio que se tem algo que Deus coloca no coração daqueles que o estão buscando com toda intensidade, é o amor pelo próximo e principalmente pelos irmãos da fé. Uma vez que a igreja foi projetada para ser um ambiente de encorajamento mútuo, onde as pessoas estimulam continuamente umas às outras ao amor e às boas obras, este deve ser o lugar onde todos desejam estar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: "Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo." Neste tempo de pandemia, este é um bom conselho que nós precisamos seguir na palavra de Deus. Seguir a Jesus não consiste em uma jornada solitária, mas sim em uma jornada comprometida em comunhão, debaixo de uma liderança bíblica, para crescer à semelhança de Cristo e expressar o seu amor ao mundo. E o melhor lugar para isso acontecer é na igreja militante de Jesus Cristo na terra. Em Romanos capítulo 15, versículo 30 e 32, Paulo relata como ele gostava de estar com os irmãos, como ele desejava estar na igreja. Olha só: "Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério." Paulo contava com essa comunhão, com a oração dos irmãos e com essa alegria de estarem juntos. Já que a vida cristã precisa ser um projeto comunitário, não deixe de se beneficiar dos ministérios criteriosos, protetores, incentivadores, admoestadores, preventivos e restauradores do corpo de Cristo. E não se limite em ser apenas um espectador das grandes coisas que Deus faz na vida da sua igreja. Antes, seja um promotor do amor e da bondade de Deus. Ame sua igreja, ore por ela, envolva-se em suas atividades, valorize-a, pois no contexto de uma congregação local, Deus sempre levantará pessoas para falar ao seu coração, e sempre que te encontrar disponível, Ele te usará para encorajar e animar aos seus irmãos. Quero terminar a nossa meditação
lendo 3 versículos bíblicos muito importantes para essa reflexão. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Provérbios capítulo 12, versículo 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. E ainda Provérbios capítulo 16, versículo 24. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Pergunta para a nossa reflexão: em qual time você joga? No daqueles que sempre o mais importante é se autoatender e que vivem trocando de igreja, trabalho e ambientes sociais só para não se comprometer? Ou no time daqueles que entenderam o que de graça tem recebido de Deus como amor, alegria, paz, salvação, provisão? O que de graça receberam de Deus, também de graça devem dar ao seu próximo. Desafio pessoal: diferentemente, seja um cristão que reconhece a importância da igreja no cumprimento dos propósitos de Deus no mundo. Critique menos, interceda por sua igreja e contribua para que a sua igreja se torne a cada dia uma igreja melhor. Oremos. Ensina-nos, Senhor, a amar a tua igreja, assim como Cristo a amou e assim mesmo se entregou por ela. Pois se nós, como noiva de Cristo, fomos dignos ao seu entendimento, Senhor, e por causa do seu amor, de recebermos o sacrifício de Jesus, o seu precioso sangue, certamente a igreja de Jesus é merecedora da minha mais elevada consideração. E te peço, ajuda-me, Senhor, a ser esta providência tua na minha igreja. Amém.